Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do IMC, o Instituto Ministério com Crianças, em parceria com a Live Experts. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga, Helenice dos Santos, né? Também conhecida como Faniquita. Você tem dois nomes, Helenice, é isso? Quase isso. Entendi. A gente vai conversar bastante sobre isso, né? E queria começar aqui o podcast, Helenice, te fazendo uma pergunta, né, pra gente iniciar nossa conversa. Beleza. De como que foi sua conversão. Você se converteu na infância? Na infância. Na infância. Sendo criada no Evangelho, mas tive a experiência de ter um encontro com Jesus. Inclusive foi até no retiro das Mensageiras dos Reis. Uhum. Na época fazia parte. E teve então a mensagem, e depois teve a consolidação, onde a líder nos levou para um alojamento para fazer uma consolidação. E nesse momento eu entreguei a minha vida realmente para Jesus. Embora, Amém. Desde pequenininha criada no Evangelho, mas aquele momento ali foi um momento de decisão. Ah, isso é interessante. Então você nasceu no lar cristão, né? Nasci no lar cristão. E sempre foi levada para a igreja desde a época lá do berçário? Desde pequenininha, quase saindo do ventre já na casa do Senhor, né? Amém. E apesar de frequentar a igreja, foi com quantos anos você se converteu? Eu me converti por volta dos 11 anos. Então já 10, digamos assim, 10 anos de igreja, né, que você tinha ali. Isso. Mas você considera que a conversão mesmo foi com 11 anos, né? Com 11 anos. Então é possível que uma pessoa esteja na igreja durante anos e ainda assim não se converter. Ainda não tenha se convertido, né? Exatamente. E também eu percebi uma coisa, que não foi também dentro da igreja que você se converteu, né? Foi uma atividade extra, né? Foi no retiro espiritual das mensageiras, né? Que na época fazia parte. E após a mensagem, que teve uma mensagem muito abençoada, eu já estava sendo tocada, né? E no momento da consolidação, quando a líder nos leva ali para o alojamento, ela reúne as meninas e ela vai ali trabalhando a mensagem, fazendo a consolidação do plano de salvação. Teve algum apelo, alguma coisa assim? Nesse momento ela fez o apelo. Ah, dentro do quarto dentro já, do né? quarto. Teve o apelo lá dentro da igreja, mas lá dentro da igreja eu não levantei a mão. Tá. Mas quando foi lá no quarto, né, lá no alojamento, ela fez novamente o apelo e eu levantei a mão e decidi, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Entendi. Eu me converti no retiro também, né? Que então bom. eu acho que o retiro é uma estratégia bem interessante, né, para ser usado pelas igrejas em todas as faixas etárias, né? Eu já era adulto, tinha 23 anos. Eu estava frequentando a igreja já há um tempo e Deus estava trabalhando em mim já. Eu estava ouvindo a palavra, tanto no culto dominical como no culto de jovens, que eu já estava frequentando. Mas era uma coisa muito individual. Eu ouvia a palavra e saía, né? Eu não tinha amizade na igreja, nada disso. Quando chegou no retiro, eu comecei a perceber as pessoas, Deus se revelando através das pessoas. Perfeito. Né? Pela maneira que eles estavam se interessando por mim, né? Enfim, amizades que eu estava fazendo ali sadias, né? E percebendo que aquilo não vinha deles. Aquilo não podia ser humano, né? Porque o natural deles não seria aquilo. Eu sabia que Deus estava presente naquele lugar. E essa é a ideia do retiro, né? É você sair um pouco da sua vida cotidiana. Cotidiana, exatamente. Né? O adulto, né? Sair do trabalho dele, da faculdade, o jovem sair da escola e também às vezes dentro de casa também, né? Que às vezes dentro de casa, até numa família cristã, você pode ter um ambiente que não é tão bom, né? As pessoas têm sua vida, né? Cada família tem a sua dinâmica ali, Verdade, né? Isso mesmo. E dentro um retiro, ele é um local apropriado, né? Que você
pode estar isolado ali dos seus problemas, né? Para você focar em Deus, né? Em Deus. E não pega celular, né? Na época não era o caso, mas hoje em dia, uma maneira de você se livrar desse celular que a gente acha que está sendo produtivo. Verdade. Não pega celular, não tem televisão, né? Então, não tem. Você consegue focar mais em Deus. Que legal, Helenice. E o seu esposo também, ele nasceu em lar cristão? Não, meu esposo não nasceu em lar cristão, embora desde pequeno, né, ele ia aqueles encontros que tinha nas famílias, nas casas, né? Tipo, era o culto infantil. Hoje a gente chama de culto infantil, mas era um culto que chamava as crianças. Uma espécie de clube de boas novas. Exatamente. Clube de boas novas. E ele ia, né, em busca do biscoitinho, do suquinho. Sim. E ali foi ouvindo a palavra. E quando chegou aos 20, 21 anos, ele aceitou Jesus como Salvador. Então foi uma semente que foi plantada lá na infância, né? Lá na infância. Que só deu frutos com 21 anos de idade, né? Exatamente. Então é assim, né? O trabalho do evangelista, um rega, o outro cuida. Isso. Né? E no momento certo a pessoa vem a se converter. Tenho certeza também que no seu caso, você se converteu num retiro, mas as professoras do Ministério Infantil da igreja que você frequentava também tiveram um papel fundamental nisso, que prepararam, né? Foram instrumentos nas mãos de Deus para preparar seu coração para aquele dia D, né? Você aceitar Jesus, né? Exatamente. Mas então, no caso do seu esposo, a gente vê também uma estratégia, né? De fora da igreja. Então, a gente não deve se limitar às 4 paredes da igreja, né, Helenice? Existem outras maneiras de Deus agir e de a gente servir como evangelista e pastor de crianças fora da igreja, né? Perfeito. Então, retira uma delas. E no caso do seu esposo, clube de boas novas. Então, uma vizinha, de repente, que a mãe dele tinha uma amizade ali, conhecia. Isso. Apesar da mãe e do pai não serem crentes, se fossem tentar levar ele para uma igreja evangélica, talvez não iria, mas na casa da tia fulana ali, que é a mãe do fulaninho. Exatamente, do amiguinho. De repente, o pessoal é mais tolerante, né? Verdade. O mundo é mais tolerante com esse tipo de reunião. E aí tem um lanchinho, né? Tem. Tem essa pegadinha, essa chamadinha da criançada. Tem me postar na casa do amiguinho, aí tem ali o louvor, tem a canção, tem a mensagem. Então, isso vai sendo trabalhado devagarzinho, né? Sim. E também a estratégia que essas líderes usam, né, que fazem esse trabalho, não precisa ser tão invasivo falar que é igreja, né? Não. Você pode falar que não, a gente só vai passar valores aqui. Isso, perfeito. Né? E os pais, na verdade, começam a sentir resultado, né? Às vezes não dão um braço a torcer, né? Porque o ser humano é assim, a cabeça dura, né? Para não dizer que o crente está certo, o pessoal começa a ver a diferença no filho dentro de casa, mas não fala nada, Não fala nada. Mas continua mandando, né? Continua mandando, que sabe que tem coisa boa ali, né? Exatamente. Então, de cara a gente vê 2 conversões aqui na infância, né? Fora da igreja, né? Perfeito. E vocês constituíram uma nova família, né, Helenice? E dessa família você teve 2 filhos. Exatamente. Tivemos um casal. Né? E hoje já estão bem grandinhos, né? Mas também foram já criados no Evangelho. E eles aceitaram Jesus também, se batizaram. E já o contexto deles de aceitar Jesus já foi lá dentro da igreja mesmo, né? E tiver essa experiência com Jesus, graças a Deus. E estão caminhando. Hoje a gente vai para o outro segmento, né? Que a gente está trabalhando agora em busca da nova geração que vem, né? São os nossos netos. Glória a Deus. Mas você acha que você teve uma função importante nesse processo de conversão deles como mãe e pai dentro de casa? Você acha que o ministério ele começa dentro de casa? Com certeza. O ministério infantil, ele começa lá. Para quem tem filhos, o ministério infantil começa lá. Primeiro que a gente tem que ser coerente, né, com o que a gente está falando, porque a gente conhece um crente. Não é quando ele está na igreja, quando ele está fora, né? Então, fora. É dentro de casa que a gente vê quem é quem, né? Exatamente. Então a gente precisa dar um bom exemplo aí para os nossos filhos e como eles seguem o nosso exemplo, né, Helenice? Você sabe que eu tenho um filho de 2 anos e teve um dia que ele cismou de sentar no meu colo para dirigir, né? Ficou insistindo lá com a mãe
E aí sentou no meu colo, pegou no volante, começou a mexer, né? Meu Deus. Que já bem novinho, já me imitando ali, dirigindo. Só que o que chamou a atenção foi que, além de mexer no volante, você sabe que eu uso muito GPS, né? Sim. E meu celular tá sempre preso ali. Aí ele largou, tirou uma mão do volante e foi mexer no celular. Porque ele, assim, me observando, dirigindo, né? Ele acha que o mexer no celular faz parte, da direção, né? Então, assim, o exemplo arrasta muito, né? Com certeza, é fundamental o exemplo. Então, a primeira coisa é que a gente precisa ser coerente com o que a gente tá falando, né? Exatamente. Tem que viver o que prega, né? Dentro de casa. Mas a gente também precisa abrir a boca, né, Aline? Tem que abrir. Você abriu a boca com seus filhos? Com certeza. Além de conduzi-los pelo estudo da palavra, o testemunho, como você falou, ele é fundamental. Não adianta só falar de Jesus e você não viver ele, né? Então, é preciso fazer esses papéis desenvolvidos para que a criança ela perceba que aquilo que ela está ouvindo está sendo realmente aplicado na vida dos seus pais, né? Então, para que realmente surta o efeito. O efeito deles tomarem consciência de que esse é o caminho e receber Jesus como Salvador. Você acha que foi com quantos anos que eles se converteram? Você lembra mais ou menos? Ainda adolescentes. Adolescentes. Foi antes dos 14? Foi antes dos 14 anos. Que eu gosto muito de comentar antes dos 14 anos, exatamente. Eu gosto muito de comentar aqui sobre a Janela 414, né? Que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, tem pesquisa para tudo. Uma espécie de IBGE lá, mas é um instituto que é focado em estatísticas cristãs. Então as igrejas, as denominações, elas encomendam estudos, né, pesquisas, e aí concluiu que 85% dos crentes se converteram, Helenice, entre 4 e 14 anos, né? Então é uma grande janela de oportunidade. Desculpa. A maior parte dos crentes, né, eles se converteram nessa época. A gente tem a impressão que se converte depois, porque fulano era drogado, largou já. Essas histórias marcam a gente, né? A prostituta que mudou de vida. Mas a grande massa de cristãos veio da infância. Vem da infância, exatamente. Da infância, que é a idade da formação ali da filosofia da pessoa, né? Então a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então você acha que no caso dos seus filhos o Ministério Infantil foi eficaz ali? Foi eficaz, e também o seu exemplo e a palavra que você deu dentro de casa, né? Com certeza. Você falou uma coisa interessante, essa faixa etária de 4 a 14 anos, ela é tão preciosa que o próprio Jesus, o próprio Deus, ele enfatiza, ensina a criança no caminho que deve andar. Sim. Então tem que ser desde pequenininho, nessa primeira infância, entendeu? Seguindo da segunda, para a gente poder trabalhar bem essa questão da conversão, do levar a criança a ter um encontro com Jesus, a conhecer Deus, para que de fato ela possa, passando dessa fase dos 14, ela tá consolidada em Jesus. Sim. Enfim, tem várias questões aí, né? A criança, ela tem algumas características, nós todos já fomos crianças, e nessa fase da nossa vida, nós temos uma abertura maior. A criança, ela é crédula, ela é humilde, só de você ser um adulto e estar introduzindo um assunto com ela tende a acreditar no que você está falando. Então, isso vale para tudo, né? Então, se a gente não correr atrás, como igreja, né, Helenice, e aproveitar cada minuto ali do culto das crianças e também dentro de casa, no nosso condomínio, na nossa família, se a gente não tiver habilidade para evangelizar crianças, outras filosofias vão ocupar esse espaço, né? E não tem como você não ter nenhuma filosofia, nem porque o ser humano, ele tem um coração adorador, né? Então, alguma coisa a pessoa vai estar adorando, né? Algum guia ela vai ter. Mas, e aí, 2 filhos, e esses filhos, um deles te deu uma neta, né? A minha filha. Você tem uma tem um casal de netos agora. Já tem um casal de netos? Já tem um casal de netos. Qual a idade deles? Um tá com 8 meses... E Maria, a primogênita, está com 7 aninhos. 7 aninhos. E a Maria, eu sei que você tem um contato muito forte com ela, né? Isso. E você está tendo também a oportunidade de evangelizar ela, né? Evangelizar a Maria, conduzir. Ela te acompanha também no ministério, que a gente vai entrar nesse assunto ainda. Isso, me acompanha. E a gente está nesse processo de conduzir a Maria a Cristo, né? Desde quando ela veio ao mundo, a gente teve essa preocupação, e mesmo porque essa é a nossa visão,
de trabalhar os nossos filhos para levar a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então a Maria está nesse processo aí, graças a Deus. Entendi. Está sendo bem orientada então, né? Com Amém. certeza. E agora eu queria te perguntar, Helene, você já faz um trabalho com crianças, né? Já pelo menos há uns 20 anos, né? Ou mais. Vai fazer 22 anos agora. Esse ano é 22 anos. 22 anos. E como é que você começou a fazer esse trabalho? Como é que foi o início dessa caminhada? Olha, Caio, eu já trabalhava na igreja com as crianças, né? Com o ministério, você servia no Ministério Infantil? No Ministério Infantil. Me formei professora e... entendi. E aproveitei, vamos trabalhar com as crianças. Uhum. E sempre dando assim, procurando dar o melhor. Até eu receber um convite para pregar fora, numa confraternização. E eu falei para Jesus, eu não quero ir normal, eu quero ir anormal. E aí veio a estratégia de botar um laço, botar uma pintinha no rosto. E preparei a mensagem, e a mensagem foi até falando sobre o piloto, que até da APEC, se eu não me engano. A história do piloto, baseada em João 3,16. E eu fui contar a história, fui contar a mensagem, né? Depois eu recebi convite, fui recebendo convite, e eu achando que era tipo... Mas primeiro foi numa confraternização cristã? Como é que cristã, foi? Era uma festa de dia da igreja? Confraternização infantil. Dentro da igreja? Dentro de uma igreja, só numa igreja fora a minha, né? Tá. Numa outra igreja. E alguém te viu nesse ministério infantil? E eles me viram eu estava fazendo EBF na igreja local, e eu estava caracterizada, botei um vestidinho. Você já estava então iniciando Isso, ali? Exatamente, com livro, até com livro sem palavra na mão. E aí essa pessoa me viu e me fez esse convite para levar a mensagem nessa confraternização, e onde eu fui. E dali começou a surgir outros ministério convites. itinerante, fora das quatro paredes da igreja. Exato, não tinha essa ideia nem essa pretensão. Sim. Para mim era mais um convite para ali, né? Ia Legal. chegar ao fim, mas aprove Deus desenvolver dessa maneira. Legal. E então esse início foi numa outra igreja, né? Mas você também é chamada para atividades fora da igreja, né? Exatamente. Aí, a partir disso, começou-se então o ministério itinerante. Aí eu comecei a receber agendas, convites para ir em outros lugares, né? E uma festinha de criança. Aniversário infantil, colégio, né? Na escola, trabalho em praça. Você tem uma penetração dentro da escola? Já teve? Já tivemos várias oportunidades. Pública ou privada? As duas. As duas? As duas. Mas foi bem aceito isso daí? Como é que foi? Olha, é bem aceito, Caio. A questão é que eles prezam muito esse cuidado de que é a palavra, é Bíblia, então você, né, tem que ter uma ética, vamos colocar assim. Mas eu sempre prisei estar dentro do meu ministério. Ou seja, posso ir, mas as condições também não vou me calar, Não vou me colar. Eu posso fazer isso? Pode. Então, nunca perdi a oportunidade de falar de Jesus estando com os alunos, tanto da privada, da escola privada, como da municipal, pública. Estadual pública. Eu sempre tive essa oportunidade. Alguma vez te chamaram porque acharam interessante a atividade que você estava fazendo, como recreação, isso. Só que aí você teve que alertar a pessoa de que tem um cunho recreativo, mas você se recusou a fazer só a recreação. Só a né? recreação. Se não puder incluir os princípios, né, que a gente aprende com Jesus, os princípios bons, se não puder transmitir isso para os alunos... Você declina o convite. Você não trabalha com recreação. Não. E isso tem a ver também, né, Elinis, pegando o gancho aqui, com a função da igreja, né? Exatamente. A gente não pode confundir a igreja com uma creche, o ministério infantil, né? Aliás, a gente não pode confundir a igreja com um clube social. A gente não pode confundir a igreja com a associação de moradores do bairro. A gente não pode confundir a igreja com ONG, que para ganhar cesta básica, isso tudo. A gente não pode confundir a pregação do pastor com palestra de coach e louvor com show. Tá? Então, isso aí
é uma coisa que às vezes acontece, né? Infelizmente. As pessoas se perdem um pouco na função da igreja, que é pregar o evangelho, né, para aquele que ainda não conhece Jesus e edificar a vida daquele que já é crente. Exatamente. Essa é a função da igreja. E se tratando de crianças, de Ministério Infantil, o Ministério Infantil não é creche, não é sala de recreação, não é depósito de crianças, nada disso. Ali elas precisam ouvir também a palavra de Deus, que é a mesma, aí só vai mudar o quê? O método. Uhum. Tá? Então, bom, perdi o que eu estava falando aqui. Então a gente não pode fazer essa confusão, que a gente vê isso acontecendo demais, né? É um equívoco grande na igreja que as crianças... lembrei o que eu ia falar. As crianças, elas são retiradas do templo principal. Essa é a visão da maioria, talvez, que elas são retiradas do templo principal para não atrapalhar os pais que estão ouvindo ali a palavra, né? Essa é a visão aí a predominante na igreja hoje, que para mim talvez seja o maior equívoco da igreja. Com certeza. E quando a gente olha para uma igreja, Helenice, você não está vendo uma igreja só, você está vendo duas. Tá? Você está vendo a igreja dos adultos e está vendo a igreja das crianças. E o que é irônico é que a probabilidade de uma pessoa aceitar Jesus na igreja da criança é muito maior do que na igreja dos adultos, justamente por conta daquela janela 414 que eu estava falando. Exatamente. Né? Mas voltando, então você começou a ser chamado para algumas igrejas, congressos infantis e também penetração em escola. Talvez tenham se interessado na parte recreativa, mas você alertou de que você só iria se tivesse liberdade para falar de Jesus. E assim tem sido, né? E assim tem sido, lá exatamente. A gente estava conversando em off lá na cidade de São Gonçalo, né? Você já teve a oportunidade de estar em escolas municipais. Muitas escolas. Na gestão da prefeita, qual era o nome dela? Aparecida Panicete. Aparecida Panicete. E mais algum prefeito liberou isso? Na época, ou foi mais a gestão dela? Foi mais na gestão dela. Então você vê que até que o político que está ocupando lá o cargo, ele influencia nessa abertura, né? Secretaria de Educação. Isso, eu tive assim, muitos privilégios, esses privilégios de poder estar junto em creches, em escolas e aproveitando a oportunidade. Sim. Então, só fazendo um parênteses aqui, a questão política, é importante a gente votar e apoiar candidatos que tenham um mínimo de abertura, né? Que muitas vezes se declaram crentes. Não estou entrando aqui no mérito se a pessoa é ou não é, né? Até porque só Deus sonda corações, né? O Senhor. Mas só de você ter uma pessoa ali ocupando aquele cargo, que ele é simpático ao evangelho, a gente tem uma penetração maior nessas instituições públicas, né? E nas escolas privadas, você chegou aí em escola que não era cristã, era escola privada e ainda assim abriram. Abriram, sim. O Brasil, a gente está num país aqui bem confortável para pregar o evangelho, né? São like, né? Mas assim, o pessoal está muito aberto também para o evangelho. Mesmo quem não é crente já entendeu já que é algo positivo, né? Então, a gente tem tido muitas oportunidades aqui, né, Muitas oportunidades, graças a Deus, Caio. E essas oportunidades, elas têm que ser bem aproveitadas. Sim. Entendeu? É claro que a criança precisa brincar, ela tem que ter esse momento lúdico, mas se nós somos evangelizadores e queremos conduzir as crianças a Cristo, a gente tem que saber aproveitar todas as oportunidades, seja em qual for o segmento, se é escolar, se é uma festa de aniversário, se é um evento em praça. Aproveitar a oportunidade, que o objetivo é conduzir a criança a Cristo. E essas oportunidades fora da igreja, elas são muito valiosas, né? Porque tem gente que nunca vai entrar numa igreja. Exatamente. É pesado demais para a pessoa. Exatamente. Né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei na minha igreja atual, inclusive, eu me senti um estranho no ninho ali. Tava tendo louvor, que hoje em dia é uma coisa natural para mim. Mas eu me senti, né, diferente ali. Ninguém sabia quem eu era, né? Eu entrei, foi com a minha mãe que eu fui. Mas enfim, não era o meu ambiente, né, cara? Mas o Espírito Santo me convenceu, né, a ficar ali, né? A graça de Deus é irresistível, né? Então eu fiquei e gostei muito da palavra que eu ouvi, né? E saí de lá falando, semana que vem eu vou voltar. Ai, que bom! Eu não sou crente, tá? Nem pretendo ser. Sendo sincero, foi isso que eu pensei. Mas
já que a porta tá aberta aqui, né? Eu achava que eu tinha controle sobre isso. Isso, né? Mas depois eu comecei a perceber que era muito mais forte do que eu. Com certeza. Né? Então, mas o que mais você tem para dizer assim sobre o seu ministério? O que Deus tem feito aí durante esses 22 anos, né? Lugares que você tem ido, né? Você tem uma agenda cheia, né? Temos, graças a Deus, Deus tem dado esse privilégio de a gente poder caminhar nessa trajetória aí em rumo ao coração das crianças. Então a gente tem oportunidade de alguns lugares, Angra, já tive oportunidade até mesmo de ir a Chapecó. Sério? Já esteve em Chapecó? Estivemos em Chapecó no passado. Então é nacional o ministério, né? Ele não se restringe aqui ao estado do Rio. Não, a gente tem ido a alguns estados também, São Paulo, Minas, né, entendeu? E é local e aonde Jesus mandar, porque é o ID de Jesus, né? Então eu estou envolvida no ID de Jesus. Aonde Jesus me enviar, eu estou indo. E nesses 22 anos, temos tido esse privilégio de estar cooperando com o reino de Deus em vários lugares dessa forma e em vários segmentos, como eu falei com você, tanto escola, como aniversário, como um culto infantil, numa sala, né? Tem um culto da criança na igreja, que não é cultinho, né? O culto. E a gente tem o privilégio também de estar nesse culto também. Como convidada no Como convidada, levando a palavra para eles, né? Trabalho de rua também, entendeu? Eu já fiz vários trabalhos de rua, muito bom. E diga de passagem que é um dos melhores que eu curto, gosto muito, né? Em comunidade, tivemos vários trabalhos em comunidade, que é um trabalho, assim, muito gostoso de ser feito, sabe? E você tem uma resposta muito gostosa também, um resultado bom. E precisa ser desenvolvido com mais frequência, vamos colocar assim, né? É porque tem pouca gente, essa área é muito grande, né? E poucos são os obreiros, né? Exatamente. As pessoas não sabem como fazer o trabalho entre as crianças, mas essa é a função aqui do Instituto Ministério com Criança, é dar uma direção para esse trabalho. Perfeito. Mas então, Helenice, eu queria te perguntar o seguinte, o IMC, quando foi que você conheceu o IMC, essa metodologia, que não é nada novo, né? Mas é uma organização de como que a gente deve evangelizar crianças. Não é que não evangelizavam crianças antes da APEC, antes do IMC. Existem missionários aí famosos de séculos atrás, M. Carmichael, evangelizava crianças, utilizava o livro Sem Palavras. O livro Sem Palavras, né? Tá aqui, ó. A gente sempre tem que andar armado, né, Helena? Exatamente. Apareceu uma criança aí pela frente. O Charles Spurgeon, que é a pessoa que se tem notícia de ter utilizado o livro Sem Palavras pela primeira vez, lá no Tabernáculo Metropolitano em Londres, ele andava com um livro sem palavras dentro da Bíblia, tá? Porque isso aqui é muito importante. Agora, o mérito da APEC e nós aqui no MC é conseguir organizar essa metodologia, né? E duplicar também, se torna uma metodologia duplicável, porque às vezes você vê uma pessoa fazendo algo, por exemplo, você assiste a Helenice trabalhando como Faniquita, né? Que é o nome do personagem que ela representa, né? Isso. E você fala, meu Deus, eu jamais vou conseguir fazer isso. Ela fala tão bem, mas você não nasceu assim, né? Não. É treinamento também, né? É lógico que cada um vai ter seu jeitinho. Isso. Uns têm mais facilidade para cantar, outros para contar histórias. Perfeito. Outros para aprender a atenção das crianças e passar uma visão missionária, memorizar versículos. Só que é importante que um grupo grande de pessoas consiga fazer esse trabalho na ausência dos mais talentosos. Perfeito, tá? Isso. E você também pode, a boa notícia é que você pode compensar a sua falta de talento com treinamento, né? Você pode desenvolver suas habilidades, né? Então, quando que você conheceu essa metodologia, Helenice, e como que ela tem te ajudado? Então, Caio, eu desde o momento que eu me senti convocada para trabalhar com as crianças, e comecei a desenvolver dentro daquilo que eu já sabia, né, já tinha de conhecimento. Eu sempre busquei aprender, sempre busquei me capacitar. E depois que Jesus me deu essa chamada para poder estar ali envolvida nesse ministério, aí mais ainda eu me endosei a me capacitar. E sempre nessa trajetória, sempre buscando coisas que pudessem agregar ao conhecimento e me dar condições de servir melhor o Senhor. Ok. Fiz vários cursos para treinamento, para capacitação,
né? O último que eu fiz também um pedagogia cristã que eu estimei que eu tinha que fazer, enfim, fui indo. Até que em 2018... 2018. Eu conheci a Keila, eu conheci o MC. Eu ouvindo Keila, nós estávamos numa programação até para palestra para líderes, né? E eu fui como paniquita, foi tipo um seminário, foi até na Igreja Batista, acho que de Venda das Pedras, se eu não estou equivocada. E eu fui de paniquita, fiz o momento do louvor e a Keila entrou depois com a palavra. E eu comecei a ouvir a Keila, assim, aquela menina linda, maravilhosa. Para quem não conhece, a Keila é minha esposa, tá? E eu comecei a ouvir ela falando de uma forma tão gostosa. Sim, sim. Não cansa ouvir ela, né? Sem cansar, aquela coisa gostosa. Eu falei assim, peraí, eu quero aprender mais sobre isso. E aí eu prontamente me inscrevi no curso, no IMC. Você fez parte de uma turma em 2019, eu acho. 2019. 2019 em São Gonçalo. Em São Gonçalo, ali... não sei se é Bom Retiro, Jardim Bom Retiro. Bom Retiro. Por ali. E eu me apaixonei, né? É um somatório das coisas que eu já tinha aprendido, Sim. mas só que eu estava vindo de uma forma, com outro olhar. O que eu chamo dessa organização também. Exatamente. Foi como colocar na estante tudo em ordem. Em ordem. Em ordem. Então, o que eu fazia não estava fora do que o MC estava me ensinando. Você já conhecia o Livro Sem Palavras? Já conhecia o Livro Sem Palavras, mas faltava alguma coisinha. E aí foi, sabe, o gancho para me poder endosar mais ainda esse ministério. Então, o que eu aprendi com o MC? A teoria, o conteúdo, a prática, a demonstração, que muitos cursos têm, Caio, e não tem essa pegada de mostrar para você como é que faz e te incentivar a fazer. É porque o IMC, ele é um curso que ele é de inspiração. Isso. E nós, professores, a Helenice é uma das professoras do IMC, faz parte do corpo docente do curso. E ele é um curso de inspiração que a gente fala para os alunos, né? Só que ele também é de demonstração, a gente faz como que tem que fazer. Para os alunos observarem e aí depois a gente pede para eles praticarem. Exato. Então a gente chama um de cada vez à frente para que eles possam praticar o que eles estão aprendendo, né? Perfeito. E a gente aprende fazendo. Exato. Né? Então foi o que aconteceu contigo, né? Exatamente. E aí, daí... Sob supervisão, né? Que se você errar alguma coisa, nós, professores, a gente, olha, aqui faltou uma frase aqui que deveria ter falado. É aquele pulo do gato, né, que fica faltando. Exatamente. Então, e interessante, Caio, que algumas pessoas chegam para mim e falam assim, mas você não precisa, você já sabe. Você não. Nós nunca sabemos. São blocos tudo, que você vai pegando, são blocos. Eu costumo dizer que a gente precisa estar sempre na capacitação. Sempre no treinamento. E porque você ouve várias vezes a mesma coisa de maneiras diferentes, são vários professores. Exato. E aquilo entra pelo seu ouvido tantas vezes que chega uma hora que transborda pela sua boca. Com certeza. E aí você não está acreditando naquilo que você está ouvindo. Você fala, eu estou falando isso daqui, mas é porque você já se sente seguro, né? Você já tem certeza do que você está falando. Exatamente. Então, essa riqueza que eu tenho para mim, que é o MC, contribuiu muito mais para a minha visão do ministério que eu já tenho, que o Senhor colocou nas minhas mãos, ampliou muito mais a minha didática, a minha forma de transmitir a mensagem. Ela deu uma roupagem melhor. Sim, agregou valor. Agregou muitos valores. Você se torna muito mais assertivo e intencional Exatamente. No evangelismo, né? Exatamente. Você já fazia, mas a metodologia foi aprimorada. Aprimorada. Né? Eu sempre tive a preocupação que deve ser de todo aquele que ministra, principalmente para a criança, é alcançar o coração da criança. Ou seja, não estar ali contando fatos da Bíblia. Sim. Eu ia te interromper de novo para você. Só contando fatos da Bíblia e ponto final. Nós precisamos trabalhar de forma que a criança ela seja levada a ter um encontro com Jesus, que ela consiga entender a sua necessidade, que ela consiga entender que ela precisa de um Salvador,
se apropriar da bênção, né, de ter Jesus como seu Salvador e começar a ter esse desejo de começar essa nova vida. Então, eu sempre me preocupei com isso. E o EMC me trouxe, ou seja, me reforçou ainda mais... O que você já acreditava. O que eu já acreditava e continuar fazendo muito mais da forma que eu fazia. Isso deu uma melhorada muito grande. E você falou sobre contar histórias, né? Porque você pode ser bíblico e não ser evangelístico. Exatamente. Você vai estar contando um monte de história da Bíblia ali que são informações valiosas, né? Só que aquilo ali também só vai ser de interesse de um ser humano depois que ele se converte. Exatamente. Né? Porque, principalmente quando você fala de moral e bons costumes, porque tem muita igreja, Helenice, que a maioria, o Ministério Infantil é uma bagunça, né? É um depósito de crianças, as crianças só estão ali pintando, ou nada mesmo, assistindo um vídeo que nem é bíblico às vezes, né? Tem uma pessoa ali com boa vontade, eu não estou aqui questionando a intenção das pessoas, a gente só está questionando os meios, tá? Tem uma pessoa ali que está se dedicando ali com boa vontade, abrindo mão de assistir o culto, abrindo mão de horas do dia dela para estar com as crianças ali, mas esse tempo é muito mal aproveitado na maioria das igrejas. Tem algumas que são menos piores, só que elas focam muito em discipulado, né, de como que a gente deve se comportar. E não é que isso seja ruim, é bom, né, você orientar pessoas, só que tem nuances no evangelho, que é o seguinte, nós só vamos amar a lei de Deus e só vamos tentar viver de acordo com o que Deus manda se a gente já for templo do Espírito Santo. Porque a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para que nós venhamos a ser parecidos com Jesus. Isso. Caso contrário, aquilo vai ser muito chato, porque você está indo contra o desejo da sua carne. Perfeito. Dói. Dói na carne quando você tenta ir contra aquela natureza carnal sua, né? Quando uma vez que você aceita Jesus, entende que você é pecador e você se abre, isso num processo junto com Deus ali e se torna templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a te incomodar quando você peca, aí sim que você se interessa mais pelo discipulado. Perfeito. Que é inclusive o módulo 2 do IMC, né? Porque primeiro você evangeliza uma criança, depois você vai fazer discipulado. Se você tentar inverter a ordem dos fatores não altera o produto, mas no caso da fé cristã, você precisa evangelizar primeiro e discipular depois. Caso contrário, você pode arrumar até um inimigo. Você tentar perturbar uma pessoa que não é crente com o comportamento, você soa arrogante. Exato. Tá? Orgulhoso do seu comportamento, e ainda vai ouvir depois que você é um hipócrita, porque você não vai conseguir ficar 24 horas por dia do lado daquela pessoa que você está julgando sem pecar. É impossível, né? Então você precisa ser muito habilidoso com isso quando você se aproxima de alguém, criança ou adulto, para não soar hipócrita, não soar orgulhoso. Você precisa falar que todos pecaram, né? Não é falar do pecado da pessoa, você também pecou. Você aceitou Jesus e você quer compartilhar com ela aquele presente, né? Então, mas com a criança ela aceita muito mais, né? Com certeza. Porque, eu não sei se já teve a oportunidade de tentar evangelizar um idoso, né? Já tive. E aí, conseguiu? É muito complicado. Porque ele já tá assim. A palavra é cascudo. É chato, né? Porque até você fazer a pessoa entender que aquilo que ela tem trazido toda a vida não é a verdade. Ser mais novo que ela, falar que ela tá errada a vida inteira, você que tá certa. É bem complicado. A religião dela é errada, a sua que é certa. Exatamente. Aí a gente volta para a palavra como é o cuidado de Deus em fazer com que a criança ela tenha esse acesso a ele, aprenda a temê-lo, aprenda a amá-lo desde pequeno, para quando chegar nessa idade adulta, ela não vai ter esse problema, porque ela vai estar ali firmada com Jesus. Foi o caso do seu esposo, né? Que ouviu lá na infância. Isso. E tomou compromisso, entendeu? E a gente não pode perder essa oportunidade. Porque, como você falou, muitas vezes nós queremos discipular a criança e queremos que ela tenha atitudes desejáveis diante de Deus, quando, na verdade, ela não se converteu.
Então ela precisa se converter para ter condutas desejáveis aos olhos do Senhor e diante da sociedade. Então ela precisa ser evangelizada. E esse evangelismo não é evangelismo de simplesmente de ir lá na rua só, ou na casa, e falar de Jesus. Já vê dentro da igreja mesmo, porque tem crianças que estão indo para a igreja, mas elas não estão sendo evangelizadas. Eu costumo dizer que a gente tem um verdadeiro campo missionário no fundo das nossas igrejas, né, No fundo das nossas igrejas. E a gente está papando mosca, né? Exatamente. A gente está perguntando aonde que a gente está errando, né? E na minha opinião, eu estou convencido de que isso aí é um erro grande da igreja. Exatamente. Tá? Inclusive um erro generalizado, tá? Que é um efeito em cascata. Nos seminários ninguém fala nada, dentro da igreja ninguém fala nada, e um pastor vai treinando o outro, uma igreja vai imitando a outra, e o ministério infantil está sendo esquecido aí por basicamente toda a igreja, né? E é possível que a igreja toda esteja errada? Sim, é possível que um grupo enorme de pessoas esteja errado, se torna algo cultural, né? E no caso da igreja a gente pode citar, por exemplo, um momento, que eu gosto de comentar isso, que a igreja esteve totalmente errada, porque houve uma época que não existia igreja evangélica, né? E todo mundo era católico, né? Todo mundo era obrigado a ser católico. Então começou um movimento, né, de questionar isso de dentro da igreja, até que teve a ruptura e teve a reforma protestante e surgiu essa nova era, as igrejas evangélicas. Então, se nós somos crentes hoje, com todo respeito aos nossos irmãos católicos aqui, mas a gente tem que dizer que a gente considera que eles estão errados, tá? Então houve uma época que a igreja toda estava vivendo, na nossa opinião, num erro, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma outra reforma. Só que não é na igreja dos adultos, é lá na igreja da criança. Na igreja da criança, né? Eu vou escrever algumas teses e vou pregar lá na igreja. Vou fazer igual o Martin Lutero, vou pegar um martelo e um prego, vou furar a porta do Ministério Infantil lá da igreja, porque é um desperdício, né? De tempo que a gente tem ali, porque é um tempo que às vezes é só aquela oportunidade que a criança tem de ouvir a Jesus. Você falou certo. Né? Porque a casa da criança, às vezes, ninguém é crente. Né? Na escola, também, às vezes, ninguém é crente. Né? E na rua, ninguém é crente. No condomínio, ninguém é crente. Mas, de repente, ela está sendo levada ali na igreja por um terceiro. Perfeito. Né? E essa criança está na sua frente ali, querendo ouvir uma palavra, né? E o coração da criança é de quem chega primeiro. Né? Então, você está sendo colocado... Veja você está sendo colocado por Deus ali diante de um monte de criança. Então, não desperdice... Não desperdice, exatamente. Esse tempo, tá? Helenice, eu queria te perguntar também sobre programações, né? A gente costuma dizer que a gente precisa de um ministério infantil organizado, né? Que cada culto ele não deve ser feito de maneira improvisada. Não. Né? E que até a agenda do ministério infantil ela precisa estar estabelecida com meses de antecedência, para que você possa passar uma visão também para os seus voluntários, né? Como o líder. E a gente costuma... indicar aqui uma programação que a gente mais indica é o Super 5. Você já fez essa programação? Eu já tive o privilégio de fazer o Super 5, não dentro da minha igreja. Ele é adaptável, né? Ele é adaptável. Eu fiz numa outra igreja que praticamente não tinha crianças. E eu conversei com a liderança da igreja, e eles concordaram, gostaram da ideia, e nós vamos fazer o Super 5 aqui. Ele, que é isso? Que é isso? Que é isso? Aí expliquei como é que seria. Então foram 5 semanas abençoadas, porque eu fiz uma vez por semana. Então era toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira a criançada estava lá, um dia com uma camisa de amarela, outro dia camisinha... Peraí, vamos só explicar, gente. Super 5 é uma programação que ocupa 5 domingos. Você fez EBF ou fez no dominical? Eu fiz no culto à noite. Que era no culto da igreja, à parte, eu fiz com as crianças. Foram 5 domingos? Foram 5 quarta-feiras. Foi as quartas. Que dava mais incidência das crianças. Então é o seguinte, o nome Super 5 é porque ocupa 5 dias da igreja, né? São 5 cultos que você vai fazer, e cada dia você vai falar de uma das cores do plano da salvação, seguindo aqui o livro Sem Palavras, tá? Então, o que acontece é que no primeiro dia ela usou a cor amarela, mas ela recomendou que todo mundo da igreja
fosse de amarelo. Que a criançada fosse toda de amarelinho. A criançada, né? Isso. Eu acho interessante até conversar com o pastor, de repente os adultos irem também. Pra já criar aquele suspense, né? Exatamente. E aí é importante dizer também, Lenice, que nessa programação, todos os componentes do programa, eles estão ligados interligados. Estão interligados. Então o cântico, ele vai fazer referência à cor do dia, né? Exatamente. O cântico, o versículo, a oração. Que também é importante. É um dos componentes e a gente pode direcionar para o tema também, né? A oração. Exatamente. Aqui, só para ilustrar aqui, Lenice, o Super 5, existe um kit, né, com material que a gente pode usar, e o material principal é o livro Sem Palavras Visualizado. Livro Sem Palavras. Que é uma lição bíblica, né, que vai falar sobre as cores do plano da salvação. Exatamente. Então, assim, o livro Sem Palavras, sendo a lição bíblica sendo o coração do programa, todos os outros componentes eles devem correlacionar, tá interligados. Interligados com a lição bíblica. Então, por exemplo, no caso da memorização de versículo, qual versículo que você utilizou, não sei se você lembra, para essa cor dourada aí? Para a cor dourada foi João 3,16, parte A, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E nós focamos o amor de Deus, focamos atributos dele, de Deus, né? Os atributos dele, que ele é amoroso, ele é criador, ele é santo, né? Fala do céu também. Fala do céu, que é maravilhoso. O céu é um lugar extremamente lindo, que nós vamos falar, né? Mas tem que aceitar Jesus. Sim. E os louvores voltados também para a cor amarela, entendeu? E também um dos componentes é o período missionário, né? O período missionário. Que aí a gente recomenda esse outro material aqui. Exatamente. Isso aqui é uma biografia missionária do Samuelito, que é um menino do México que foi evangelizado por uma missionária americana. Exatamente. Com o livro Sem Palavras, Isso. né? Então, você vê que na hora de passar a visão missionária... Aqui está a missionária compartilhando com o Samuelito, com o livro Sem Palavras na mão. Sem Palavras. Né? Então, um dos componentes é o período missionário, e no caso do Super 5 a gente usa o Samuelito. Porque a missionária está usando o livro Sem Palavras, então tá interligado, né? Perfeito. E aí na outra quarta-feira, você prosseguiu na sequência do livro Sem Palavras, e depois da cor dourada veio a cor... Escura. Veio a cor escura. Uma cor escura. E você... Qual versículo que você... Trabalhei Romanos 3:23, porque todos pecaram e longe, afastados estão da presença de Deus. Então você falou então no primeiro dia você falou sobre a glória de Deus, sobre o céu. Isso. E na segunda quarta-feira você falou sobre o pecado. Sobre o pecado. A gente aproveita e dá exemplos de pecado para as crianças. O que é pecado? Conceitua o que é pecado, porque as pessoas olham assim, pecado é só xingar, é mentir. Não, pecado é tudo aquilo que pensamos, que falamos, que sentimos, que fazemos, que desagrada a Deus, que deixa Deus triste. Esse é o conceito do pecado, né? Até você vai perguntar à criança, o que é pecado? Ela vai dizer, é xingar, é mentir. Não, isso aí são os sintomas do pecado, né? Mas o conceitual pecado, para a criança entender o inveja, né? Rancor, raiva. Isso. São sentimentos, você não está fazendo nada, você só está sentindo. Exatamente. Pensamentos ruins. Desejar o mal para uma pessoa. Exato. Então ela tem que entender esse conceito do que é pecado, que desagrada a Deus, né? E para ela poder entender que nós temos isso. Que isso, infelizmente, já está dentro da gente, né? A gente pode reprimir. Isso. Pode reprimir. Como a criança, como o bebê, quando nasce, ele está tudo reprimidinho ali dentro, né? Tá tudo guardadinho ali. Mas chega um momento que o pecado vai vir à flora. Sim. Basta você deixar duas crianças sozinhas, você não precisa ensinar elas a brigar, né? Não precisa. A natureza pecaminosa dela já vai estar sendo revelada ali. Exatamente. E só não vou falar do meu filho aqui, porque depois daqui a 10 anos ele vai assistir e vai ficar chateado. Não vou usar ele como exemplo, não. Theo, se estiver assistindo isso aqui daqui a 15 anos, vai ficar chateado comigo, graças a Deus. Então, e na outra quarta-feira, prosseguindo aqui no livro, né? Você falou primeiro da dourada, que fala sobre o céu. Isso. Né? Deixa eu abrir aqui. Primeiro da dourada, depois ela dá um pulo. Ela começou pelo fim, né? Pela dourada, pelo né? fim. Depois veio aqui para a página escura, que fala do pecado, tá? E
na outra quarta-feira, como é que foi, Lenice? Foi a solução, né? Página vermelha. A página vermelha, nós trabalhamos ali, que é a solução para esse pecado, né? Uhum. Trabalhamos o versículo que diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão, em Hebreus 9, 22. Uhum. E trabalhamos esse versículo com eles, né? Ensinamos para eles até que louvor gostosinho. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Uhum. E ali nós trabalhamos a solução em Jesus Cristo. As crianças foram tudo de vermelhinha também. Legal. Foi um momento bem gostoso e bem marcante. Inclusive, Caio, nesse momento que a gente estava trabalhando nessa página, eu presenciei muitas crianças assim sentindo, sabe? Sim. A necessidade dela de ter Jesus, porque ela viu que ela fazia coisa errada, que ela estava desagradando a Deus. Eu vi crianças com os olhinhos cheios d'água, entendeu? Sim. Então foi um momento muito gostoso do Super 5 que nós trabalhamos. Glória a Deus. Então, e é bastante enriquecedor para a criança. Olha quanta coisa ela está aprendendo, né? Muita coisa. E aí você esse versículo são memorizados também, né? São memorizados. Um dos componentes é memorização de versículo. Para cada segmento de página tem os versículos correspondentes, e a criança é levada a memorizar, a entender daquele versículo, né? Porque não somente só citar o versículo para a criança. Preciso mostrar para ela, né? explicar para ela. Tem até a aula de memorização de versículo do IMC. Exatamente. A gente faz o IAEA, né? Isso. Né? Então, você que vai fazer o IMC aí vai conhecer melhor essa metodologia, né? Que ela direciona a gente, né? Na hora de fazer de introduzir esse versículo para a criança. Isso. Né? Então, você vai introduzir, você vai fazer uma introdução, vai fazer uma apresentação, vai explicar, vai aplicar e depois vai repetir. Exatamente. Né? Porque assim, se você for fazer da sua cabeça, você se perde. Se perde. Então você precisa ter o esboço do programa por escrito, né? E também, cada componente também é bom que você tenha também por escrito qual a introdução que você vai fazer pro IAEA, né? E, gente, você consegue prender a atenção das crianças. Prender a atenção. Né, porque é tão gostoso isso, porque o que acontecia antigamente, e que acontece, não vou dizer antigamente, o que acontece? Vamos abrir o versículo, tá lá, e vamos ler, e acabou, fechou. Sim. Então é preciso fazer uma introdução, chamar a atenção da criança, entendeu? Trazer do concreto para o abstrato, né? Para que ela seja segurada ali e ela ficar curiosa, saber e explicar as palavras difíceis que tem no versículo. Isso. Né? Sepultado. Não é? A criança não sabe. Não sabe, ressuscitou. Então é preciso explicar. Aí sempre o mais espertinho que sabe, né? Exatamente. E fazer essa aplicação do versículo também na vida da criança, tanto na criança interessante, salva, como a que ainda não está salva. Né? A gente precisa ter esse cuidado também. Né? E levar a criança a memorizar, não é decorar, é memorizar com entendimento aquele versículo. Isso tudo de uma maneira interessante, né? Com a mão na cabeça, pulando, batendo palmas. E tem métodos, tem recursos que a gente pode estar usando para poder fazer esse momento de memorização com eles, entendeu? Tem o dado, tem tirar papelzinho. Eu gosto de usar o volume. Já usou o volume. As crianças brigam para ver quem muito é que vai controlar o volume lá na frente. Isso aí. Agora, eu falo, olha, só vai controlar o volume quem está se comportando aqui na aula, tá? Aí a gente entra na parte de disciplina também, que é uma das matérias do IMC. Mas prosseguindo aqui, Helenice, então você falou da página vermelha, que falou da solução, e depois você foi para a página branca. Você lembra o versículo que você usou? A página branca... Qual que você recomenda para a página branca? 1 João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Amém. Desse versículo. A partir disso, a gente leva a criança, então, a reconhecer que ela tem pecado, né, a crer e a receber. Então, a página branca, o momento é a página D, né, da decisão. Então, é um momento muito assim, importante dentro do livro Sem Palavras, porque é um momento que você leva a criança a se apropriar da salvação em Cristo Jesus. Sim. Certo? E ela entender que
ela pode se tornar filho de Deus e que esse Deus agora vai se tornar pai dela e que ele nunca vai deixá-la, né? Como Hebreus diz, né? Que nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E ela tem essa segurança da salvação dela. Então, ela aceita Jesus, tem essa certeza de que agora ela é filha de Deus, não é só uma criatura, ela agora é filha de Deus e que Deus não vai abandoná-la de maneira nenhuma. Sim. Certo? E a partir desse... E seguindo esse momento, aí nós vamos entrar... Na outra quarta-feira. Isso. Enquanto isso, tá? Enquanto isso, você está contando a história do Samuelito. Seguindo, olha, paralelo. Pega a visão. Paralelo. Você está paralelamente, enquanto você conta a lição bíblica, que aqui dentro é Bíblia, tá, gente? Isso aqui é como se fosse uma Bíblia pra gente. Isso, exatamente. Só que não é a Bíblia completa, são 5 narrativas bíblicas. Tá, isso aqui equivale, na mão do pastor de crianças, do evangelista, equivale à Bíblia. A Bíblia. Tá? Equivale à lição bíblica, que é o coração do programa, ele equivale à palavra que o pastor dá lá para os adultos. Perfeito. Tá? Só que além da palavra, você vai aproveitar que também é função da igreja fazer missões, tá? E é função do pastor passar a visão missionária para a igreja. É função do pastor de criança, do evangelista, passar a visão missionária para as crianças. Então, enquanto isso tudo está acontecendo, você ou outra pessoa que você recrutou para trabalhar contigo vai estar contando a história de Samuelito. Isso. Só que essa história ela é feita para criar um suspense. E suspense, não é para contar tudo, não. Cada quarta-feira ela contava e falava assim... O que vocês acham que aconteceu com Samuelito? Isso. Será que ele aceitou Jesus? Porque a missionária estava evangelizando. Será que ele evangelizou Jesus? As crianças... Eu tô com isso na cabeça, né? Porque eu acabei de fazer um Super 5 na minha igreja. Sim. E eu tava contando Samuelito. As crianças ficam assim... você não vai contar. Tem como você me contar? Tem até um priminho meu, filho da minha prima, que eu fui almoçar na casa dele, depois da igreja. Ela é lá da minha igreja. E aí eu tava lá na casa deles, né? Ele falou, tem como você me contar aí o que vai acontecer com o Samuelito? Me diz. Eu falei, não, mas eu não posso te contar isso não, isso aí tem que ser lá na igreja, cara, tem sequência. Isso aí. Entendeu? Então, e deixa essa expectativa nele, né? Então, enquanto isso você tá contando o Samuelito, mas aí você chegou lá na página, na quarta-feira, a quinta quarta-feira do Super 5, e aí você falou da página verde, né? Isso. Você contou a lição bíblica, contou o último capítulo do Samuelito. E qual foi o versículo do dia? É 1 Pedro 3,18. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aí segue o crescimento, né? A criança já passou pela página branca, ela aceitou Jesus, então agora ela é uma nova criatura, né? Ela agora é filha de Deus e como filha de Deus ela vai se projetar, ela vai crescer na presença de Deus, né? Na presença do papai dela. Quando eu vou fazer a explicação do versículo no IAEA, e quando é uma carta, né? Carta de Paulo, essa de Pedro, eu gosto de explicar até o nome do livro. Isso, é importante. Porque isso aí tem muita gente que não sabe. 1 Coríntios, 1 Coríntios, crianças, eu falo isso aqui, porque quem sabe o que é 1 Coríntios? Não sabe. Não sabe. 1 Coríntios é a primeira carta de Paulo aos coríntios, que viviam onde? Na cidade de Corinto. Tá? Então ele está orientando a igreja. Tá? Assim como Pedro também está enviando uma carta para a igreja. Tá? Então, eu gosto de explicar já iniciando pelo versículo. É muito importante, não, isso é muito importante, válido, porque isso às vezes passa desapercebido na sala de aula, né, lá da EBD, passa desapercebido no culto, isso é muito importante. Então como vocês viram aqui, os versículos memorizados e expostos nesse culto das crianças estão relacionados com a palavra, com a lição bíblica que ela deu. Tá? E o período missionário também está relacionado com o tema, ok? E os cânticos também, que os cânticos batendo trouxe juntinho, aqui, isso. Mas os cânticos também estão relacionados. E aí, depois desses 5 dias, né, com habilidade, um grupo de crianças se converte ali, porque a Bíblia diz que onde é pregado o evangelho, há conversão. Há conversão. Você faz a sua parte. Perfeito. E você deixa o Espírito Santo fazer a parte dele. Com certeza. Deixa fluir. Né? E não sei se quando você fez já tinha sido publicado esse livro, que deve estar sendo enquadrado aí na tela, que é o livro O Segredo da Melancia. Já tinha, inclusive já estava com o livro da Segredo da Melancia comigo. Eu só não consegui fazer... A festa da melancia. A festa da melancia. Conseguiu. Não consegui fazer a festa da melancia, que seria a culminância, né, desse Super 5. Mas nós fizemos um culto especial, fechando com toda a igreja,
né, com os pais, e nós levamos, então, em resumo, tudo que a criança aprendeu nas quartas-feiras, né, com o livro Sem Palavra, e fizemos aí um momento com eles lá, a família, toda a igreja, né, a criançada e os pais. Foi muito bom, muito gostoso, tinha pais já assim, sabe, curioso, né, e pais que entenderam o plano de salvação. Tem adulto que se converte assistindo culto de criança. Que entenderam esse plano de salvação, entendeu? Que é uma forma tão simples e tão gostosa de mostrar Jesus. Sim. Gente, para quem não sabe, o livro O Segredo da Melancia, que está ali enquadrado ali com a Helenice, é um livro escrito pela minha esposa, tá? Keila Araújo. E é um livro que tem sido bastante útil aí no mundo do Ministério Infantil no Brasil e no mundo afora. E vou dar um spoiler aqui, o segredo da melancia, um dos segredos que está ali, é que a melancia tem as cores do plano da salvação, tem as cores do livro Sem Palavras. Então você consegue evangelizar uma criança com uma melancia, tá? Com certeza. Então, depois da publicação do livro, adicionou-se o 6º dia do Super 5, né? Que é mais uma ideia, né, de você fechar essa programação com essa festa da melancia, que vai ter suco de melancia, vai ter melancia para comer, vai estar tudo enfeitado, né, com a melancia, né? Então, e aí o que a gente ouve por aí, né, Helenice? É que, mas eu não sei o que fazer. Ou então o culto dos adultos está demorando muito e eu não tenho mais o que falar para as crianças, eu fico na porta olhando o relógio, é o que a gente vê nas igrejas aí. O que acontece quando você tem acesso a essa metodologia aqui e começa a aplicar, é que na verdade falta tempo. Se eu não me policiar, os pais ficam do lado de fora. Exatamente. Não é ruim isso. Eles ficam lá com aquela cara lá de curioso lá. O que tá acontecendo com meu filho aí dentro? Eles ficam rindo, né? Então, mas assim, estoura o tempo, né? A gente tem tanta coisa que a gente tem para falar. É como se fosse um rio que a gente tem aqui de métodos, uma fonte inesgotável de conteúdo que a gente pode... Isso aqui, gente, é só uma, né? Só um pouquinho. Você já fez vários outros temas, muitos, né? Exatamente. E você falou uma coisa interessante, Kai, é que essa criança vai chegar em casa, ela vai chegar em casa com um conteúdo, com uma bagagem. Sim. Porque eu já tive a experiência de chegar em casa com os meus filhos, né, na época quando pequenos, agora com minha neta também, já tive alguma experiência também, mas vai ser melhorado. O que você aprendeu? Aí eu fiquei pintando. Pintando, entendeu? Né? Aí eu fiquei brincando. E qual foi o louvor? Nem sei. Então, isso é preocupante. Quando você começa a trabalhar o programa, seguindo método a método, direitinho, preenchendo todo esse tempo que vai ficar faltando, a criança, ela fica absorvida, entendeu? Ela tem o que falar, ela aprende. Foi alimentada, né? Foi alimentada. Aí o pai vai chegar, filho, o que aconteceu? Aconteceu isso, o tio contou, a tia contou a história disso, ela vai contar o pedacinho semana que vem, não, eu quero ir, eu tenho que ir, eu tenho que saber o que aconteceu. Então isso é muito positivo. Sim. E você transforma uma família, né? Você transforma uma igreja. Você pode dar um renovo para uma igreja inteira, gente. Com certeza. Através do ministério. Assim como o louvor também. Cada ministério tem a sua importância. Eu já ouvi da boca de pastores que o louvor ele representa 50% do culto. Né? Ele tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Então, o líder do louvor, o ministro do louvor, ele se prepara, gente. Não é de qualquer jeito que ele faz aquilo dali. Exatamente. O pastor, ele se prepara também para fazer aquele trabalho ali. Né? São horas e horas e horas de segunda a sexta para o pastor chegar e pregar 40 minutos. Então você que é professor do Ministério Infantil, líder do Ministério Infantil, vai precisar ler isso daqui também. Precisa. Você vai precisar estudar isso aqui para você fazer um trabalho. Você precisa ser um obreiro aprovado e manejar bem a palavra da verdade. Tá? O que a Bíblia diz. Se tem obreiro aprovado, tem obreiro reprovado também. Né? Agora, Helenice, tem aquela coisa também sobre... As crianças são igrejadas, né? O que você tem a dizer sobre isso, né? Qual que é a realidade aí? Infelizmente, hoje a gente vê assim, um número crescente, infelizmente, de adolescentes, né? Pré-juniores, adolescentes e até mesmo jovens, que hoje estão fora da igreja porque eles simplesmente foram criados na igreja, né? E não passaram pela peneira da conversão, do evangelismo, né? Eles sabem manusear a Bíblia, sabe manusear a Bíblia, sabe versículos de cor. De cor, bandido, sabe versículo de cor. Cor, salteado, entendeu? Sabe os livros da Bíblia. Aqui no Rio de Janeiro, os bandidos todos sabem. As histórias da Bíblia.
sai cantar muito bem, mas não tiveram encontro com Jesus. Você vai evangelizar o bandido, ele sabe tudo. Eles sabem, entendeu? Mas eles não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, ou seja, eles não foram, na verdade, discipulados, evangelizados e discipulados, porque ele segue junto. Não adianta só evangelizar. Tem que prosseguir. Né? Que o discipulado é que vai dar crescimento a essa criança, esse jovem, esse adolescente. Então, hoje a gente vê muitas crianças, e muitas vezes eu coloco isso em minhas mensagens, para a gente ter esse cuidado de não trazer o seu filho para a igreja. Né? Muitas pessoas assim, a Ana levou o filho dela para o templo, né? Ela consagrou ele ao Senhor, mas só que Samuel não foi simplesmente colocado lá no templo como bibelô. Ele foi lá e foi trabalhado, a ponto de Deus chamar pelo nome, e até o sacerdote entender, não, isso aí é a voz do Senhor. Quando você ouvir essa voz de novo, você fala que o teu servo ouve. E a gente precisa ensinar nossas crianças a ouvirem a voz de Deus, né? Para que elas não se percam. E porque tem muitas vozes no mundo. E muitas vezes as nossas crianças estão só lidando à igreja porque o pai vai, porque a mãe vai, porque tem que ir. Não é isso. É fazer com que a criança ela se sinta envolvida no contexto da igreja e que ela também precisa ser alcançada para Jesus. E aí a gente vê a população carcerária do Rio de Janeiro. Existem estatísticas aí que quando o IBGE passa lá e pergunta lá qual que é a sua religião, eles marcam evangélico, né? Então, a maioria da população carcerária do Rio de Janeiro é crente, né? Crente. Isso é uma vergonha, né, para a igreja, né? Porque o trabalho não tem sido bem feito. Bem feito. Alguma coisa falhou. Isso. E, Helenice, agora eu queria que você se direcionasse para a nossa audiência, tá? A gente tem muitas líderes, muitas professoras do Ministério Infantil assistindo a gente. Pessoas que estão cansadas, tá? É porque existe um cansaço generalizado nesse ministério. São poucas pessoas que estão servindo, tá? Carregando um piano de 1 tonelada. Sim. Mulheres bem intencionadas, que não têm reconhecimento humano, tá? Não tem reconhecimento do pastor, da igreja, dos pais, tá? Do marido, de ninguém. E elas estão cansadas. Elas estão cansadas, tá? Eu sei disso, que eu conheço. E o que você tem a dizer para essas pessoas? Qual que é a palavra que você tem para dar para essas pessoas de incentivo? O que você diria para elas? Olha, não desanime, não pare, se capacite, venha para o MC, porque vale a pena. Realmente, como você falou, Caio, é um trabalho. Trabalhar com criança, com o Ministério Infantil, é um trabalho solitário. E às vezes a gente pega assim, poxa, eu já usei isso, já fiz isso, já fiz aquilo, não sei mais o que fazer, e eu não sei como alcançar tudo isso aí que vocês falaram. Então nós temos condições de dar para você, o MC tem condições de te dar, condições de você se aprimorar, né? Obrigada. E se capacitar, entendeu? De repente você diz, mas eu conheço alguma coisa, mas colocar as coisas na estante direitinho, em ordem. Sim. Então vale a pena. E uma coisa que eu posso falar assim com orgulho é que no Ministério Infantil eu tive um apoio do meu marido, eu tenho o apoio do meu marido. Isso é nítido que eu conheço. Meu esposo Joel Salomão, presbítero Joel Salomão, cuti-cuti. Mas às vezes a esposa precisa vender isso bem pro marido. Para ele comprar essa camisa, vestir essa sua camisa. Não, e tem esposas que têm esse privilégio. Infelizmente tem algumas que não tem, né? E tem homens também no Ministério Infantil que também não tem o apoio das esposas. Mas quando você entende que a visão é essa, a visão é alcançar o coração da criança, que você pode fazer isso, se você percebe que você precisa se capacitar, precisa passar por um treinamento, precisa melhorar o que você de repente acha que julga ter. Então, a gente está aqui para isso. E vale a pena, porque eu digo assim, nós não sabemos nada, Caio. Nós estamos sempre aprendendo. E quando se trata de criança, todo esforço, todo investimento é super válido, é super precioso, mesmo porque Deus conta com você. Nós dizemos que a criança, não vou dizer nós, que eu deletei essa frase da minha boca, né? Mas eu vou falar aqui. A criança é a igreja de amanhã. Sim,
Não deixa de ser. Sim, sim. Mas ela tem que ser uma igreja forte. Tem que ser uma igreja preparada. E para isso eu preciso de hoje, nós precisamos de hoje, de pessoas capacitadas. Pessoas que têm habilidades, pessoas que tenham conhecimento, pessoas que tenham pronta atitude para poder desenvolver esse trabalho da melhor maneira possível. Não é buscar reconhecimento. Porque nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui com a visão de saquear o inferno e povoar o céu com crianças salvas em Cristo Jesus. E uma criança salva é uma vida inteira para Jesus. Sim. É uma família que vem. Sim. Então você, meu querido, minha querida, foque nisso. Se dedique mesmo. Entendeu? Eu vou dizer, posso? À vontade, por favor. Vem pro MC, você também. Vem. Legal. E eu queria também, Helenice, que você compartilhasse também suas redes sociais, seus contatos, né? Legal. Para quem tiver interesse em te chamar aí para uma programação especial, para que você possa compartilhar a palavra de Deus com as crianças através desse excelente trabalho que você faz como Boneca Faniquita, né? Amém, amém. Compartilha os contatos aí pro pessoal conhecer, se quiser comentar mais alguma coisa, dar mais alguma dica. Bem, nós temos o nosso contato, sim. Como que é o trabalho, né? O que você pode, quais tipos de programação que você pode se encaixar, né? Caio, eu tô naquele assim, aonde Jesus mandar, eu irei. Legal. Né? Temos tido a oportunidade de ir a congressos, encontros, retiros também. Você fala para adultos também? Falo para adultos quando ampliar preciso. A visão. Sim, palestra para líderes também, entendeu? Para professores da escola dominical. A gente está aqui com esse engajamento para poder estar cooperando. Então, pode ser para adulto, para a igreja, para as crianças e também para as professoras. Para as professoras também. Legal. Né? A nossa chamada é para o Ministério Infantil, mas engloba todos os outros pormenores para também estar atuando. Então, sempre que é o possível, eis-nos aqui. Nosso contato é 021 98429 1275. Tem também um Instagram, que é a Boneca Faniquita. No Facebook tem também, se procurar. Tem o Facebook também, se achar Helenice, o Facebook, Faniquita Cuticute de Jesus. Faniquita. Né? Você vai estar só esse. Faniquita de Jesus Cuticute. E no momento é só. Maravilha, gente. Então, queria agradecer a audiência aí. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Deus está vendo o esforço que você está fazendo, tá? Mas conte sempre conosco se você precisar se capacitar, tá? E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo episódio do podcast do IMC. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.